reunido aí virtualmente para fazer o trabalho junto com vocês. Vocês estão percebendo que nós não estamos mais fazendo a nossa web na sexta-feira, período da manhã. A gente está deixando o período da manhã para trabalhar a parte de informações que a gente está fazendo com os professores. A gente está primando em deixar a sexta-feira de manhã para fazer essa parte de formação e à tarde fazer a nossa reunião de alinhamento. Então, quem está hoje com vocês, eu, Eliana, né, do DAP, a Neide, que está na mediação, ela está respondendo as perguntas com vocês, e o Homer. Homer, todo mundo quer conhecer você, Homer. Vem aqui para o pessoal te ver. Todo mundo pergunta para mim, ai, gente, o Homer nunca aparece. Deixa eu chamar ele aqui hoje. Pode vir sem máscara. Oi, boa tarde, pessoal. Os problemas que tiverem, sempre técnicos, podem mandar no chat que a gente vai sempre responder. Beleza? Tranquilo? O Homer é o nosso menino querido aqui, inteligentíssimo, que nos ajuda sempre com tudo, media e sempre nos acolhe. Ele cuida da gente na parte de web. E vocês, coordenadores pedagógicos, a equipe pedagógica do núcleo. Gente, a equipe pedagógica do núcleo são todos os técnicos e mais os tutores, tá? Então, quando a gente falar toda a equipe pedagógica, a gente está envolvendo todo mundo. Que faz parte, né, da equipe pedagógica do núcleo. E os chefes, que são muito bem-vindos em todas as nossas reuniões. Chefes, a gente está tomando um cuidado grande em passar para vocês, em fazer o filtro com o coordenador pedagógico daquilo que a gente encaminha para vocês, porque a gente sabe a quantidade de demanda que vocês estão tendo nesse momento. Então, a gente não coloca muitas vezes no e-mail, a gente só coloca no e-mail dos coordenadores as nossas webs de alinhamento, mas vocês são muito, muito, muito bem-vindos, tá? E hoje a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre alguns comunicados que estão indo, né? Então, foi comunicado de registro de frequência, o 06, que a Neide vai mediando as dúvidas que vocês tiverem. Vocês também podem ir encaminhando no e-mail, aqui no nosso e-mail do DAP, ou então no nosso WhatsApp. E também a gente vai conversar um pouquinho sobre um roteiro de trabalho que a gente vai fazer com vocês na próxima semana. Então, nesse roteiro de trabalho, a gente está sempre se reportando ao tutor, mas nós sabemos que em alguns núcleos, né, que tem os tutores que estão em licença, por tudo aquilo que a gente já conversou, os técnicos pedagógicos estão nos auxiliando nesse momento de trabalho junto às escolas. Por que a gente reporta ao tutor? Porque nesse momento a gente pede que preferencialmente o tutor que tem esse trabalho de parceria com a escola esteja à frente nesse trabalho. Eu quero repetir, gente, mais uma vez, algo que a gente está repetindo toda a semana. E fizemos uma web específica na sexta-feira passada para comunicá-los. Nós sabemos que tem muitas atividades que estão subindo e que estão no Classroom. Essas atividades, elas estavam numa fila e elas estavam subindo, lá naquela fila virtual. Então, o que acontece? O material do Classroom é o material didático do professor e do estudante. Pense o livro didático virtual. É ali que tem todas as sugestões de encaminhamentos e de atividades. Não precisa e não é para o estudante fazer tudo, a não ser que ele queira. Tem que ser mediado pelo professor. Então, se vocês estiverem recebendo reclamações das escolas, reclamações dos pais, que tem muitas atividades no Classroom, por gentileza, se posicionem. Essas atividades, elas precisam ser mediadas pelo professor. A atividade que está errada, com resposta errada, o professor pode editar, elas estão abertas para edição. Então, a gente tem que tomar cuidado para que essas informações cheguem até a escola e cheguem até o professor. É como se fosse um mantra, gente. Todos os dias falar, professor, a sala do Google Classroom é de sua autoria, é de sua autonomia. A secretaria posta os materiais para te auxiliar, porque a gente sabe que tem professores que têm essa dificuldade. E você vai mediar a ação junto ao
manter o estudante lá nas salas, tá? Hoje de manhã nós tivemos uma formação com muitos professores, a gente chegou a quase 10 mil professores, né, Romero? Foi isso, né? Quase 10 mil. E eu falei na abertura exatamente isso que eu estou repetindo para vocês. Então, para esses 10 mil professores, eu fui bem clara e falei que não faz sentido ter salas do Google Classroom se não houver a mediação deles. E aí a gente tem que parabenizar também vocês, porque nós já atingimos 97% dos nossos professores com acessos no Classroom. Então, 97% dos professores do estado do Paraná estão acessando as suas turmas. Então, isso é bem importante. E o que está acontecendo também, novamente, né, sempre a pergunta, e o estudante que não tem acesso? Para esses estudantes, nós temos os materiais impressos. O material impresso também pode ser mediado e deve ser mediado e editado pelo professor. Então, ele chega pelo Drive, pelo link até a escola, vocês têm o link, vocês têm a orientação que já foi encaminhada para as escolas, o professor baixa esse material, ele alinha esse material de acordo com a realidade desse estudante e depois a escola faz a impressão e deixa disponível. Mas muitas vezes as questões estão em PDF. Gente, é que se não for em PDF, desconfigura. Então, vocês podem, ou o próprio professor entra nos links e faz e altera. Ao invés do documento em PDF, você coloca o documento em doc. Isso é possível. Então, isso acontece porque, imagina, se de repente você abre numa configuração diferenciada, faz numa configuração, salva em doc, e o professor abre em outra configuração, o documento vai inteiro desconfigurar, tá? Então, é bem importante que os professores recebam essas informações elas precisam chegar para a escola. E a mesma coisa as atividades do Classroom. Se tem algum erro, edita. Isso está aberto, está todo aberto para edição, o professor está tendo formas de como desenvolver isso, e se não tiver, a gente vai ter que dar o suporte. Aí a gente precisa do suporte mesmo da equipe técnica dos núcleos regionais, do pessoal do CRTS. Outra situação também, gente, que a gente precisa conversar, é que nós do DAP, do DDC, nós da DEDUC como um todo, a gente não passa orientação técnica. A nossa orientação é uma orientação pedagógica. Por isso que eu vou repetir para vocês. Chefe, coordenador, tutor, CRTE tem que sentar e tem que alinhar. Então, os tutores, os coordenadores, tendo qualquer dificuldade de encaminhamento junto à escola, entre em contato conosco. Se for algum problema de ordem técnica, de acessos, tem que ser junto à CRTE. Nós, enquanto DAP, enquanto equipe pedagógica, nós não temos essa informação para passar para vocês. Aí nós temos aqui o Gustavo, que é o diretor de tecnologia da secretaria, o Rony, que é o diretor de educação, e a Adriana, que é a diretora de gestão, eles estão sempre alinhados. E as equipes de cada um deles dão o suporte necessário. No caso de problemas com a CRTE, tem que entrar em contato com o Gustavo, que é o nosso diretor de tecnologia. E ele encaminha as ações frente à equipe. Assim como vocês encaminham, pautam para o Rony tudo aquilo que é pedagógico e o Rony repassa para a gente. E assim como vocês pautam com a Adriana aquilo que é de gestão, aquilo que é essa análise administrativa, e a Adriana desenvolve isso com as equipes. Então, é importante a gente ter alinhado, né, os papéis de cada um. Tá? De forma alguma, a gente vai dar alguma orientação referente à parte de tecnologia. Tá? Então, o que a gente faz com relação à tecnologia são os materiais que estão no Classroom. Mas, com relação à organização de turma, com relação à questão de acesso, nós não temos esse conhecimento. Tá? Então, é importante a gente ter esse alinhamento. E se por acaso as equipes do CRTE, vocês levarem esses problemas, as equipes do CRTE precisarem, né, de suporte, entrem em contato com a equipe da secretaria.
Então, isso tem que estar bem alinhadinho entre nós. Então, vamos para a sequência aqui, o que nós construímos de trabalho para vocês para a próxima semana. Então, a gente primeiro espera que vocês estejam animados nesse trabalho. A gente sabe que todos nós estamos trabalhando para além da conta, porque, afinal de contas, a gente está reinventando as formas, primeiro, né, de orientar as escolas, a gente está reinventando as formas de ter esse contato com os nossos estudantes, e isso não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas vai dar certo. Tudo é impossível até que alguém prove o contrário e faça. Então, o que a gente tinha um mês atrás, o cenário que a gente tinha um mês atrás, é totalmente diferente do cenário que nós temos hoje. Outra situação, gente, que eu gostaria muito, assim, da compreensão de vocês, é que muitas vezes uma orientação que era válida na semana passada, essa semana ocorre de não ser mais válida. Porque a gente está num momento em que muita coisa está acontecendo, muitas decisões estão sendo tomadas. Então, por isso que a gente precisa fazer esse alinhamento na webconferência com vocês, esses alinhamentos de vocês para conosco e de vocês para com as escolas. Então, eu volto a falar, não é questão de desorganização, é questão de que muitas vezes a gente precisa realinhar algumas informações que estão sendo repassadas para vocês. Nós também, então, aqui na sequência, né, a gente quer agradecer o trabalho de vocês, porque graças a isso nós atingimos 97% dos professores com acesso. Então, a gente está o acesso, a permanência e a qualidade. Então, a gente quer que o professor acesse, que ele permaneça nesse trabalho com o estudante e que ele permaneça com qualidade. Vocês já ouviram, né? Já ouviram esses termos em outros lugares há bastante tempo aí. Mas é isso mesmo que tem que acontecer. E aí a gente conta com a colaboração de cada um de vocês, gente. Porque vocês são vocês são o filtro de todo esse trabalho e vocês é que fazem a ação na ponta. Vocês que chegam até as nossas equipes gestoras. Também vou pedir outra coisa para vocês. As escolas precisam buscar uma forma de atendimento aos pais. Porque nós estamos recebendo muitas ligações de pais que estão buscando as escolas e eles não conseguem sucesso. Eles não recebem as informações, eles não estão tendo as orientações. Então, é bem importante vocês conversarem com os gestores, que precisa, sim, ter um canal de comunicação aos pais. Eles não podem ficar no vácuo, né? Eles precisam receber as informações. Então, quando a gente tem, quando a informação é repassada, quando a gente tem, né, de fato algo que é concreto, fica mais fácil o nosso trabalho. E eu só quero reforçar mais uma informação, que até a Joara fez a web com vocês ontem. Pode sim excluir as atividades. O que não pode excluir é a parte onde aparece a frequência dos estudantes. Tá? Então, isso tem que ficar bastante claro e atenção a tudo que a Joara pontuou na web de ontem com vocês. Então, vamos para frente? Então, aqui a gente fez um textinho para vocês, falando da importância do contato de vocês com a equipe gestora, pelo menos uma vez na semana, gente. Então, no mínimo, eu tenho que entrar em contato com o meu diretor uma vez na semana para ver como que as ações estão acontecendo na escola. Isso é regra. O que você conseguir a mais disso é o que a gente espera. Se você conseguir entrar em contato todos os dias, melhor ainda. Tá? Então, é o mínimo que a gente está repassando para vocês, que a gente precisa de contato junto à equipe gestora para esse apoio, para vocês fazerem esse filtro, para vocês trazerem as sugestões, para vocês trazerem as dúvidas, os problemas, para a gente conseguir fazer um trabalho integrado. O que a gente pede, né, que seja feito nesse momento, né, junto com essas equipes gestoras?
quais nossos avanços com relação ao acesso dos alunos ao Google Classroom até agora. Então, como que a gente estava no início, como que a gente está agora, o que a gente teve de avanço. A equipe gestora tem erro, por isso que a gente vai corrigir antes de mandar para vocês, tá? A equipe gestora já sabe quem são os alunos que não acessaram, então já sabem ali quais foram os estudantes que não acessaram ainda, por que eles não acessaram, e depois eu quero mostrar para vocês o que depois, quando a gente chegar ao final, o que as escolas estão fazendo para entrar em contato com esses estudantes, de que forma eles estão fazendo isso, para descobrir por que ele não acessou, e também com os familiares. Como que está o engajamento e o acompanhamento dos professores nas turmas? A equipe gestora está fazendo reunião com esses professores para traçar essas estratégias? Os professores estão fazendo meet com os alunos? Ah, mas o aluno não tem acesso. Eu estou falando para aqueles que têm acesso. Para aqueles que não têm acesso, gente, já é ponto finalizado. É atividade impressa. Se ele não tem acesso, como que eu vou fazer um meet com eles? Então, para aqueles estudantes que têm acesso, vamos pensar nesses, que é a maioria. A gente consegue estabelecer esse contato mais próximo? Como que a gente vai fazer isso? Vamos auxiliar os nossos professores. Assim como a equipe gestora precisa estar em contato com os professores, fazendo reuniões, trabalhando a parte do alinhamento, também os professores precisam fazer com os estudantes e com as famílias. E o Meet é uma grande ferramenta para isso. A gente consegue até 250 acessos simultâneos. Na sequência ali, gente, passou. Como a escola está orientando os professores na mediação das turmas? Existe algum protocolo, existe algum encaminhamento que a escola fez com os professores, alguma orientação? Quantas reuniões online já foram feitas? Como que está sendo o suporte, o auxílio dos agentes 2 quanto à questão das tecnologias? Os agentes 2 podem ser o suporte a esses professores, eles podem orientar no como fazer. Muitos têm formação bem específica com relação a isso, que podem estar auxiliando todos os professores, né, nesse trabalho, um professor auxiliando o outro. Hoje de manhã a gente trouxe um professor do Colégio Santa Cândida que fez uma formação junto aos professores que entraram na live e foi muito elogiado. Então vamos trazer esses profissionais que tenham conhecimento para auxiliar os demais. Como que a escola está se comunicando com os estudantes e os responsáveis? Esta comunicação, ela está sendo efetiva? Então, efetivamente, eu estou conseguindo que essa informação chegue até os estudantes, até os familiares? E como que a gente está fazendo isso, né? O que está dando certo? E quais são as alternativas? Aqui a gente tem que pensar formas de como isso pode ser feito. Então, a gente colocou novamente aqui que as reuniões elas precisam acontecer no mínimo uma vez por semana. A gente precisa mais do que nunca estar apoiando esses gestores. Outra coisa que a gente precisa reforçar, gente, é a necessidade de intensificar o trabalho de engajamento dos estudantes e os professores. Então, porque o que está acontecendo? A gente tem um ponto de atenção dos estudantes do ensino fundamental. A gente percebe aqui pelos acessos, as próprias reuniões que vocês estão participando, que os estudantes do ensino médio, eles estão com mais acessos que os estudantes do ensino fundamental, e isso é natural, porque afinal de contas, do ensino fundamental, eles são mais novos, o contato com a tecnologia é diferente, o interesse com a tecnologia é diferente. Então, a gente tem estudante do ensino fundamental como sendo um ponto de atenção, já que a gente não sabe o período que né, esse afastamento social ele vai acontecer. E aqui a gente colocou que o diretor ele pode, a gente precisa instigá-lo a utilizar carro de som, formato de recado, formato de cartaz, utilizar faixa, utilizar cartaz na frente da escola com os comunicados, parceria nas igrejas para ter esse contato junto às famílias. O comércio pode estar nos auxiliando, a própria saúde e outros que a gente sabe que os nossos diretores aí têm muita
ideia bacana, tem muitas formas de fazer esses comunicados chegarem até as famílias. E aí, gente, a gente pensou em definir esse roteiro em 2 momentos. Primeiro, a gente tem trabalhar com a questão das ações já realizadas, né? Então, levantar as ações que já foram realizadas na escola para o engajamento dos alunos nas turmas não presenciais. Então, vamos ver o que deu certo. O que deu certo que a gente vai continuar fazendo. E o que não deu certo que a gente vai ter que melhorar, que a gente vai ter que planejar, que a gente vai ter que buscar outra alternativa. E aí, a gente coloca novamente, reforça os nossos pontos de atenção. Então, o que é importante? A gente repensar, a gente colocou até uns questionamentos propositivos aqui para ajudar vocês. O que a escola fez até agora para motivar os estudantes? Então, assim, a gente tem recebido um volume muito grande de ligação. E ligações, assim, de pais que eles realmente não têm a informação, que eles estão preocupados e que eles não têm a informação. E daí, quando a primeira ligação, quem recebe muito essas ligações, quem atende esses pais, na grande maioria somos eu e a Neide, né, Neidinha? Neide, aham. E aí, o que nós fazemos? O primeiro pedido, você já entrou em contato com a escola? E o que eles nos respondem? Sim, a gente está há uma semana tentando entrar em contato com a escola. Eu fui até presencialmente e não tenho nenhuma informação. Gente, isso é um ponto de atenção muito sério. Porque a gente precisa conversar com o nosso gestor, porque os alunos e os pais eles não podem ficar sem as informações. Se começar tendo... É a mesma coisa, vocês estavam atrás da gente muito com relação às informações, com relação aos registros, com relação às questões que precisam ser feitas. A partir do momento que essas orientações chegam até vocês, naturalmente a gente vai se acalmando e as ações vão acontecendo. O que a escola está planejando para trabalhar com os alunos que ainda não acessaram essas atividades? Então, aqueles estudantes que a escola já tem mapeado, que a gente está fazendo isso, e a escola que não fez precisa fazer, que tenham acesso, mas que não está fazendo. O que a gente pode fazer, como que a gente pode mobilizar esses estudantes a acessarem essas atividades? Que ações relacionadas à motivação e ao engajamento dos alunos que estão feitas para que eles sejam protagonistas, que foram desenvolvidos pela escola e pelos professores? Foi desenvolvida alguma ação? Porque, assim, até a gente mandou no ofício que fala sobre a questão da avaliação, que a gente tem um problema muito sério nessa parte desse engajamento e do protagonismo desses estudantes. Então, o que a gente está fazendo? E é dos professores também. A gente não pode ficar parado, porque a gente não sabe até quanto tempo a gente vai ter essa questão desse afastamento. E como que a gente vai engajar esses estudantes? A gente precisa estar próximo deles. A gente precisa fazer, no mínimo, uma rotina de trabalho, uma rotina de estudos junto com esses estudantes. Que ações ainda pode-se planejar para ajudar os professores e os alunos a trabalharem de forma cooperativa utilizando o Classroom? Instigue para que utilizem as redes de comunicação, como WhatsApp, reunião por vídeo, etc., para mobilizar e estabelecer e pensar ação junto aos professores. Aqui uma atenção, gente. A forma efetiva de trabalho é pelo Classroom. O WhatsApp é para orientação, mas a plataforma institucional é o Google Classroom com acesso pelo @escola. Tá? Então, não adianta falar para o estudante entregar via WhatsApp, né, por exemplo, ou então utilizar para esse trabalho o WhatsApp. Não, existe se ele tem acesso ao WhatsApp, ele tem acesso às outras ferramentas também. Então, o que é institucional é o Google Classroom, que ele pode ter acesso tanto pela internet ou pelo aplicativo. O aplicativo Aula Paraná é a forma de acesso. E aproveitar para instigar a equipe gestora que, ao observar as atividades propostas pelos professores,
planejem ações junto a eles. Tá? Então, isso precisa também, né, tá definido que não é uma ação isolada, ela precisa acontecer em conjunto com a escola, por isso que, assim como nós fazemos a reunião junto com vocês, é fundamental que a escola também faça as suas reuniões com os seus professores, pelo menos uma vez na semana. A gente tem que ter esse hábito e tem que ter essa proximidade. E na sequência, gente, a gente coloca a questão do detalhamento das ações. Então, o que a gente precisa? Né? A gente precisa manter uma rotina de aulas e atividades. E a gente não pode, em hipótese alguma, se distanciar desses estudantes. Então, agora é o momento de cada vez mais encontrar alternativas de estar mais próximas desses estudantes e fazer esse engajamento. Aqui a gente já comentou das atividades impressas. Outra coisa, gente, que é muito importante a gente ter em mente que as atividades não presenciais não substituem ou resguardam a mesma qualidade que aquela desenvolvida de forma híbrida com a presença e a interlocução dos professores. Por isso, é um momento que o foco deve estar concentrado em manter a proximidade dos alunos e, inclusive, dos pais com a escola. Então, esse momento de engajamento é fundamental. Porque não adianta você pensar ou então orientar que quando voltar a gente vai retomar tudo. Claro que a gente vai fazer um momento de nivelamento com esses estudantes, mas manter essa rotina de engajamento e de estudos é fundamental. A gente tem as aulas, a gente tem todas as ferramentas justamente por causa disso. Outra coisa que é muito importante são as informações aos familiares. Então, eles precisam estar informados de quê? Que as atividades propostas pela SEED são sugestões de trabalho e que o professor tem total autonomia para mediar, para propor atividade, para excluir atividade. O Classroom é a sala de aula do professor e é ali que vai acontecer a mediação junto aos estudantes. Quem não tem acesso, recebe o material impresso de 15 em 15 dias. Vai de 15 em 15 dias, volta de 15 em 15 dias. O professor também pode e deve ir além das ações que estão sendo propostas pela CEE. Porém, é fundamental que o trabalho se efetive pelo Google Classroom, por ser um ambiente institucional para este momento de distanciamento social. Então, isso está bem claro entre a gente. As aulas não presenciais não têm como objetivo ocupar o tempo dos estudantes, simplesmente jogando um amontoado de tarefas. Não é isso, e a gente precisa se posicionar, gente. Tem um monte de atividade lá, o estudante não sabe o que fazer, a família está desesperada. Se ele não sabe o que fazer e a família está desesperada, é porque não está acontecendo a informação e a mediação. Vocês podem entrar nas turmas, gente, e observar, vai por aula 2 atividades. 2 atividades. O que tem a mais, tem um monte de atividades sendo proposta, você pode entrar nas aulas. Tem 2 por aula. Você vai entrar na aula 1, tem 2 atividades. Eu vou entrar na aula 1 de arte. Tem 2 atividades lá para o estudante desenvolver. Eu vou entrar na aula de história. Tem 2 atividades para ele desenvolver. Então, também é uma ação, gente, que a gente precisa pensar que é bem preocupante, porque como que está essa rotina de envio de atividades para casa, né? Então, é como se o nosso estudante tivesse assistido aula, como não, né? Ele está assistindo aula e lá no Classroom tem 2 atividades propostas para ele, né? Então, é isso que está acontecendo nesse momento. As atividades atrasadas que subiram agora. O professor faz um plano de estudos para esse estudante paulatinamente colocar em ordem, caso ele esteja utilizando todas essas atividades e não esteja mediando com outras. Então, o professor que vai apontar para o estudante o que precisa ser feito. Nossa, eu já repeti tantas vezes isso, né? Estou repetindo de novo. Então, vamos lá. É preciso que o professor tenha claro que, uma vez que conhece as suas turmas,
quais são os conteúdos e as habilidades possíveis de serem desenvolvidas pelos estudantes com certa autonomia no contexto do não presencial. É preciso que o professor eleja o que ele espera que os alunos aprendam, e assim ele vai selecionar as atividades mais apropriadas para aquele momento. É preciso orientar o professor a, caso não ache que as atividades sugeridas sejam as mais apropriadas, ele elabora as próprias atividades deles. Então, isso, gente, precisa estar orientado. A gente precisa fazer com que isso chegue até a escola. É a mesma coisa. Quando eu trabalho com o livro didático em sala de aula, eu não mando todos os exercícios para os estudantes. Eu seleciono. É a mesma coisa agora no Google Classroom. Ou então, eu não quero utilizar as atividades que estão no livro. Eu quero propor as minhas atividades, eu quero propor os meus problemas, os meus desafios. Ótimo, melhor ainda, o professor tem autonomia para tudo isso. É preciso fazer o professor entender que esse momento requer muita autonomia em preparar bons materiais adicionais aos produzidos pela secretaria, levando em consideração os alunos da turma. E é preciso oferecer aos alunos a oportunidade de concluir investigações e projetos pessoais ou colaborativos com a orientação do professor. Então, a gente fazer essa rotina de estudos, essa rotina de trabalho junto aos estudantes. Isso pode ser feito por meio das salas virtuais, ok? E daí falar, mas o professor que não consegue fazer isso, por isso que ele tem o suporte das atividades da secretaria. Então, a gente tem o suporte inicial. Ele pode ir muito além do que está colocado. É preciso monitorar constantemente o progresso dos estudantes. Para isso, você pode utilizar o acompanhamento de suas produções, pode utilizar vídeo síntese, pode utilizar portfólio. Então, você pode orientar. Façam as atividades no caderno. Por exemplo, faz determinada atividade no caderno, tira foto e posta no Google Classroom. Eles fazem isso. Então, depende da orientação do professor. Faça um portfólio. Então, tudo aquilo que você está fazendo, você está assistindo a aula, está fazendo os quiz, faz um portfólio. Anote o que você está fazendo. Deixe tudo no seu caderno organizadinho. Registro de aprendizagem eles podem fazer, colaborações, fazer bate-papo. Então, agora, gente, é o momento que a tecnologia está aí a nosso favor. Claro, para quem tem acesso. É preciso construir um plano de estudo com os alunos e ter combinados claros e objetivos do que precisa ser entregue. Então, assim, vocês têm que fazer tal e tal atividade. Tal atividade você tem que fazer em tal lugar, tem que postar. Ou vai encaminhar para mim. É preciso mobilizar as famílias e estudantes sobre a importância das aulas não presenciais, utilizando recursos como rádio, TV, rede social, carro de som, e-mail, ligação para as famílias, entre outros. E aqui a gente coloca uma atenção bem especial ao tutor, ao técnico pedagógico. Questione como está sendo o acompanhamento dos pedagogos no Classroom. Eles estão entrando, eles estão vendo as aulas. Eu tenho uma pedagoga do meu lado aqui, gente, professora Neide, que todos os dias ela entra nas turmas do Classroom e vê quais atividades que subiram, quais foram as atualizações. Porque a gente também precisa fazer esse exercício. Se tiverem dificuldades nessa ação, vocês podem ajudar a organizar esse momento, quanto tutores, quanto técnicos pedagógicos. Lembre-se que esse momento de acompanhamento e planejamento junto ao professor é fundamental para garantir o nosso maior objetivo, que é que os nossos estudantes tenham acesso às aulas e aos materiais e eles aprendam. Então, eles precisam aprender o mínimo necessário para este momento. Se eles conseguirem atingir o máximo, melhor ainda. Mas a gente precisa dar condições, que é inerente, é direito do nosso estudante. Lembretes muito, muito, muito importantes. O professor, ao identificar as divergências nas atividades do Classroom, saiba que ele pode fazer a edição da atividade. Ele vai lá e ele edita, ele muda a resposta, ele pode fazer isso.
tem total autonomia para substituir, incluir, excluir os materiais, visando sempre a garantia da aprendizagem dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Os pontos previamente atribuídos no Google Forms podem ser editados ou desconsiderados pelos professores. Então, por exemplo, aquelas atividades que têm pontuação, você pode utilizar aquela pontuação, o professor, ou não. Porque ele depois vai ter autonomia de fazer o registro e a alteração do registro no RCO. A maioria das dificuldades apresentadas ao acessar o Classroom se dá porque o estudante não está utilizando a @escola para logar. Então, isso a gente percebeu, as mães ligando aqui para a gente, os pais também. Não consigo acessar. Você está logada no @escola? Tô. Então, tá bom. Então, saia de tudo aquilo que você tem logado. Porque, às vezes, ele está logado no Gmail e ele quer acessar o Google Classroom, ele não vai conseguir. Ele tem que mudar, tem que logar via @escola. Então, tira todos os acessos e entra novamente. Esse é o ponto de maior atenção que a gente vê com relação aos acessos, pelo menos nas ligações que a gente recebe aqui. Os alunos que não possuem acesso devem receber os materiais impressos pela escola. Esses materiais podem e devem ser adequados pelo professor conforme a realidade e a necessidade de cada um, de cada turma. A realização das atividades pedagógicas não presenciais não se caracteriza pela mera substituição das aulas presenciais, e sim pelo uso didático e pedagógico mediado, e não por tecnologias digitais de informação e comunicação que possibilitem o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem e habilidades previstas na BNCC, no referencial curricular e etc, etc, etc. Então, o que a gente coloca aqui é mais um apelo mesmo. Então, não é a mera substituição. Ele tem que valer, a gente tem que fazer valer esse trabalho. E esse trabalho ele só é efetivo quando tem a garantia da mediação do professor. A mesma coisa, gente, toda a parte da diversidade, o professor pega o material e ele vai adequar conforme a realidade dele. O professor da sala de recurso pega os materiais e adapta para os seus estudantes. Então, essa ação ela precisa ser mediada, ela não é uma ação estanque. A gente está trabalhando com possibilidades, com formas diferenciadas, com flexibilização. Então, a gente tem uma ação que ela precisa ser feita. A forma como nós vamos desenvolver essa ação, que precisa resultar na aprendizagem dos estudantes, depende da realidade de cada um de nós, gente, da realidade de cada uma das nossas escolas. E aqui, para a gente terminar essa parte do roteiro, não são apenas os limites da sala de aula propriamente dita que caracterizam com exclusividade a atividade escolar. Esta se caracterizará por toda e qualquer programação incluída na proposta pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por professores habilitados. Esse é o parecer do Conselho Nacional de Educação de 7 de maio de 1997, gente. Então, a gente tem uma ação que foi colocada aqui, é um parecer, que lá de 1997, que a gente pode estar utilizando hoje e deve estar utilizando hoje. Então, assim, não é apenas os limites da sala de aula, a gente precisa ir além. Então, a gente sabe que não é uma ação fácil, mas ela está acontecendo. Ela está acontecendo graças à parceria de todos, graças a vocês estarem fazendo o trabalho aí na ponta, graças às ações que vocês estão desenvolvendo também. E a gente está aqui para apoiar naquilo que a gente puder. A gente não está medindo esforços para apoiar, para mandar as orientações para vocês, para receber as críticas, receber as sugestões. Tudo assim, gente, com muito respeito ao trabalho de cada um de vocês. E a Neide me mandou aqui uma pergunta da Kelly. Pode postar formulário fechado de atividades no Classroom
para que o professor possa acessar antes do estudante, eu não tenho essa resposta para você. Eu vou repassar isso para o Marlon e vou pedir para que ele responda depois no grupo sobre se é possível fazer isso antecipadamente para o professor. Nós temos uma série de sugestões que vocês já nos enviaram, né, inclusive para postar em outra parte, para que o professor consiga subir esse material, para que ele consiga ver antes e mediar antes do estudante. Tudo isso, gente, nós vamos ver a possibilidade de adequação. E conforme a gente conseguir adequar, a gente com certeza a gente quer conseguir atingir todo mundo e fazer com que todos fiquem felizes com o que está sendo feito. Então, essa aqui é uma sugestão que eu também já vou encaminhar, vou ver se existe essa possibilidade. E já vou pedir para o Marlon, que é quem trabalha junto com a Joara nessa parte mesmo do Classroom, nessas subidas todas, para ver se isso é possível e como fazer. As turmas, gente, novamente, né? E as turmas que ainda não estão colocadas, elas serão colocadas. A gente está em processo ainda, o Mais Aprendizagem, a EJA, o profissional. Então, aos poucos, essas turmas vão subindo, tá? Então, a gente precisa ter um pouco de paciência. Como que vai ficar depois toda a parte de reposição? Vai uma orientação específica para vocês para isso também. Então, aos pouquinhos, a gente vai encaminhando as orientações e vai tirando as dúvidas de vocês. Ontem foi um comunicado, gente, do registro de frequências, conteúdos e avaliação. A Neide está mediando ali. Teve alguma pergunta, Neide, referente a alguma situação que a gente pontuou? Ela falou que não, que já deu conta de responder todas as situações aqui. O que nós vamos fazer na sequência, quando saírem as legislações que não são orientações pedagógicas, a gente vai pegar cada uma delas e vai orientar pedagogicamente o que precisa ser feito. O documento que vocês fizeram, as contribuições foram muito bem-vindas, né? Agradeço cada um de vocês. Porém, gente, muitas vezes, numa resolução, que foi algo que a gente estava discutindo, a gente não pode fazer uma resolução como sendo uma orientação pedagógica. Então, se vocês sentirem dificuldade, a gente faz daí a orientação pedagógica na sequência da resolução. Mas aí a gente conversa pessoalmente por Meet, na semana que vem, aí com os nossos coordenadores, que a gente já está fazendo o agendamento junto comigo, a gente vai trabalhar juntinho via Meet, para a gente ter uma conversa um pouco mais próxima nesse momento. Nós contamos muito com vocês, a gente agradece todo o empenho, todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no núcleo. Contem conosco sempre, chefes, coordenadores, tutores, técnicos pedagógicos. Muito, muito, muito obrigada por todo o suporte que vocês têm dado para nós. Então, era isso que a gente queria trabalhar com vocês no dia de hoje. A semana que vem vai ser recheada de atividades e de trabalhos para vocês desenvolverem aí junto com as escolas, mas sempre no sentido de engajar. Então, a gente agradece muito, deseja um excelente final de semana, um bom descanso e qualquer coisa estamos aqui. Beijos a todos e bom trabalho.